Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira. Pode sentar. Eu vou te fazer uma pergunta. Para você que está aí sentado, para você que está do outro lado. Qual é a tua visão em relação a Cristo? Qual é o seu chamado em relação a Cristo? Visão. Vamos falar de visão, né? Pastor Ivanildo falando de visão. Vamos falar de visão. Um homem que não aceitava sonho, um homem que não aceitava revelação, vai falar de visão. O que é a visão? Nos meus parâmetros, na minha ideia e no meu entendimento, visão da eternidade. Eu não vejo todo mundo com visão na eternidade. Infelizmente, eu tenho visto um povo que tem buscado suas próprias paixões, seus próprios deleites. Eles não estão preocupados com o crescimento da obra de Deus. O que nós temos visto neste século 23, segundo meu irmão Inácio, é que os nossos inimigos já não são mais os incrédulos, os ímpios, são os crentes. Os próprios crentes estão lutando contra a causa de Deus. Os próprios crentes que conheceram o caminho, que aprenderam a vontade de Deus, estão usando a fé sobrenatural de uma maneira maligna. Eles estão usando a fé de uma maneira maligna para destruir o povo de Deus, para enfraquecer a base espiritual do povo de Deus, causando calúnias, causando mentiras. É como o nosso pastor, vereador Irineu disse, é eles que prejudicam. Quem matou o nosso Cristo foi o próprio povo de Deus, não foi os incrédulos. O povo de Deus, com os seus ciúmes bobo, com os seus desejos malignos, porque Jesus chegou fazendo a diferença. Jesus chegou libertando o povo da mentira, curando o povo, ensinando o povo sobre os princípios da palavra de Deus, porque o enganador não vai querer ensinar ao povo os princípios da palavra de Deus, porque se o povo ele aprender os princípios da palavra de Deus, ele passa a ter o quê? Visão. Ele passa a entender que ele não precisa mais comer na mão de ninguém, porque ele tem comunhão com o Eterno. Aleluia. Isso é visão. E se você não tem visão, você vive uma vida pobre, uma vida espiritual mirrada, uma vida espiritual sem sentido. Você está na obra de Deus, você faz a obra de Deus, mas você rejeita Deus. É o que tem acontecido aí fora. É o que nós temos visto. Os casos que chegam até nós, não é caso de família, que nem dava no canal 6 e no 11, mas é um caso espiritual. As pessoas, elas querem Jesus, mas com interesse próprio.
Elas não querem seguir Jesus porque eles tiveram um encontro com Jesus. Eles tiveram um pouco de informação de Jesus, de como Jesus fez, de como Jesus falou, e hoje estão querendo dizer que é de Deus, mas na verdade não são de Deus. Eles têm trabalhado pelo pão que perece. Eles têm seguido o Senhor Jesus porque sabem que o Senhor Jesus abençoa quando o pastor fala, quando o pastor ora. Então, qual tem sido a tua visão em relação ao seu chamado? Qual tem sido o seu chamado em relação à visão que você tem? As pessoas, elas acham que é bonitinho ser consagrada a um obreiro. Acho que é bonitinho colocar aquele uniformezinho lindo, bonitinho, né? Que em breve nós vamos ter. Botar aquela gravatinha listrada, aquele terno de linho de seda. Mas eles não entendem o chamado de Deus. O Senhor Jesus, Ele não te chamou para você ter uma vida boa somente. O Senhor Jesus, Ele te chamou para você ganhar alma. Você tem ganhado alma? Você tem falado do amor de Jesus para as pessoas? Você tem, quando as pessoas param perto de você, sofrendo, falado do amor de Cristo? Que Jesus pode libertar, que Jesus pode te salvar? Ou você tem sido que nem aquele filho, o irmão do filho pródigo? Quando o filho pródigo chega, porque se arrependeu, você começa a esnobar, você começa a perseguir, você começa a caluniar, você começa a fazer tretazinha, né? Aquelas tretazinhas, para atrapalhar o andamento da fé desta pessoa. Porque o ser humano tem sido guiado pelo coração, não pela fé. É por isso que muitos pararam. Eles criaram uma estrutura espiritual com o coração, não com o espírito. Quando você constrói uma fé sólida no espírito, meu amigo e minha amiga, você entende o seu chamado. Você consegue ter visão. Então, você precisa entender que o tempo está acabando. O tempo está acabando. O tempo está terminando. Eu costumo dizer para algumas pessoas que existe um limite de tempo. Eu vou viver 100 anos e Jesus ainda vai estar à minha disposição. Tem pessoas com 18, 17, 20 anos que já foram embora, meu amigo. Porque eles brincaram com Deus. A Bíblia diz que Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, ele
teve uma visão. Ele teve uma visão espiritual. Antes de você ser chamado para fazer a obra de Deus, você passa a ter uma visão. Não é uma visão de imagem distorcida. Não é uma visão de cavalos de fogo. É uma visão de um entendimento. Um entendimento de que o tempo de você servir a Deus chegou. O tempo de você se dedicar a Deus chegou. E vamos navegar nos pensamentos de Isaías para nós entender o seu chamado e a sua visão. O título diz assim: a visão de Isaías, o seu chamado. No ano da morte de Urias, Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Você vê, Isaías, ele não teve uma visão material, ele teve uma visão celestial. É como quando eu estava vindo de uma consagração na segunda-feira, eu falava com os meus companheiros que me ajudam, eu encontrei um rapaz, e esse rapaz ficou me olhando e me chamou pelo nome, Ivanildo. E eu falei, é esse aqui que é o rapaz que eu trabalhei na casa dele, que Deus me revelou que eu estaria no altar pregando a palavra. Você vê que Deus, ele dá visão para aqueles que têm um propósito firme. Sabe? Eu tenho visto pessoas. Eu vi ontem, depois do trabalho do 3 em 1, 2 crianças, que eu tenho certeza que elas vão ser bem usadas por Deus. Aleluia. As crianças descendo as coisas, ninguém pediu nada. E a Rose falou para mim, elas são prestativas mesmo, Ivanildo, porque elas guardaram o ensino antigo que eles aprenderam na escolinha. Então, quando uma pessoa ela tem espírito, ela não se limita a um pedido, a uma ordem. Ela mesma executa sem pedido e sem ordem. Se for chamada a atenção, vai ser chamada a atenção por quê? Porque fez. É melhor ser chamada a atenção porque eu fiz, porque eu não fiz. Porque a Bíblia diz que Deus, ele deu um talento para cada um. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. O que recebeu um escondeu com medo, sabendo que Deus era severo, que Deus ia cobrar, que Deus ia chamar a atenção, e ele preferiu esconder o talento. E é o que muitos estão feito aí, escondido o seu talento. Eles têm a palavra da vida na boca, sabe que se falar vai acontecer na vida da pessoa, mas não tem acontecido na vida dele, por isso que ele não quer falar. Ele sabe que vai acontecer na vida das pessoas, mas na vida dele não vai acontecer porque ele não crê. Ele não crê, porque eles deixaram o caminho muito tempo. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele viu os serafins. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas
com duas cobria o rosto, e com duas os pés, com duas voava. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você está pronto, meu amigo e minha amiga? Você que está aí, e aqui, que faz parte de um ministério, de um trabalho, você está pronto de pessoas simples chegarem e estar acima de você? O que você faria? Você faria de tudo para destruir esta pessoa? Você se aliaria a essa pessoa para crescer também? A Bíblia diz que os querubins voavam sobre a cabeça do Deus vivo. Você viu Deus questionando? Você viu aqui Deus falando: o que você está fazendo em cima de mim? Se eu sou o eterno. Aqui nós vemos a humildade do nosso Deus. Se fosse outro, não, voa abaixo do meu pé, querubim. Mas os querubins voavam sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Eu costumo dizer que o número 6 é um número de transformação. Deus tem uma mente transformada. O nosso Deus é um Deus humilde. Claro que Ele não aceita que a glória dEle, a honra dEle vai para ninguém. Ai daquele que tenta pegar a honra e a glória de Deus. É acometido de vermes. Foi o que aconteceu com o rei Herodes. Só porque ele não deu glória a Deus, ele morreu cheio de bicho. Aí a Bíblia diz no 3. A Bíblia diz... Às vezes, Ele nos chama para o secreto. Às vezes, Ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajudar, Ele nos chama para alçar. A Bíblia diz... A Bíblia diz que são 8h05 da noite. Para ouvir suas notificações, abra a notificação do smartphone para ativar o acesso. Então, meu amigo, aqui é ao vivo, é assim mesmo. Então, no versículo 3, a Bíblia diz assim: e chamava uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra se enche da sua glória. O coração só pode se encher da glória de Deus quando ele é um coração sincero. No versículo 4 diz: os umbrais da porta se moveram com a voz dos que chamavam, e o templo se encheu de fumaça. 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era um homem fofoqueiro,
Era um homem que ficava falando da vida alheia. Era um homem que tinha uma língua venenosa. Mas Deus viu sinceridade nele. Deus viu que ele realmente queria servi-lo. E Deus, ele tomou providência. Aí diz no 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma pinça. Com a brasa tocou nos meus lábios e diz, eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Deus, ele teve misericórdia de Isaías. Depois disso daqui, Isaías padeceu por Deus. Foi um dos homens que sofreu pelo Evangelho. Sofreu para levar as boas novas. Não tinha tempo ruim com ele. Ele ia pelos 4 cantos de Israel, ensinando o povo a buscarem a Deus. Aí diz assim, no versículo 8, aqui é o chamado de Isaías. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem hei de ir por nós? Isaías já era um homem que fora perdoado do seu pecado pelos querubins, que tocou com uma brasa viva na sua boca. Os seus lábios eram lábios fofoqueiro, mentiroso, vivia falando mentira. Tudo era mentira. O choro dele era mentira, os lamentos dele era mentira. Mas Deus viu dentro dele sinceridade quando o querubim tocou. E ele disse, eu respondi, eis-me aqui, envia a mim. E então ele disse, vai e diga a este povo, ouça, mas sem entender. A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pronunciada. Mas eles não entendem. Mas eles não compreendem. Porque o próprio Deus fechou o coração deles para não entender a palavra de Deus. O relógio aqui do celular está manifestado. Então, Deus, meu amigo e minha amiga, Ele pergunta para você, até quando tu vai viver assim? Enganando, mentindo. Na igreja você é um santo, uma santa, mas por trás tu é o verdadeiro capeta. Ofende as pessoas, xinga as pessoas. Você acha que Deus não vê tudo isso? Deus e o diabo. Quando a fatura ser cobrada, que é o problema. A Bíblia diz assim, ó, vou chegar pertinho.
aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, clamará um dia e não será ouvido. Deus está clamando durante meses. Deus está clamando, pedindo a tua ajuda durante meses. Me ouve, me obedece, faz o certo. E você, na teimosia do seu coração, quando você clamar, quem vai te ouvir, meu amigo e minha amiga? As dores já começou. Jesus está às portas. O problema é você servir Ele por década e no final você se deparar com os portões do inferno, com os mensageiros de Satanás te levando. Não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta falar que evangelizou, não adianta falar que era dizimista. Nada disso importa. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma chance. Porque Ele sabe do futuro. Ele sabe. Me faz lembrar de um rapaz que caiu ali do andaime. A missionária falou com ele. E ele falou: meu nome é trabalho. Está trabalhando até agora. Morreu, caiu, morreu e está trabalhando. Ainda fui lá, ainda evangelizei ele no chão ensanguentado. Deus queira que deu chance para ele ouvir e aceitar. Que as pessoas brincam. Eles brincam com as coisas de Deus. Eles brincam com os servos de Deus. Eles riem de nós. Chega em casa, eles ficam rindo. Vou terrorizar. Vou botar o terror. Vou deixar a missionária perturbada. Vou fazer birra. Você vai pro inferno, meu amigo e minha amiga. O destino desse tipo de gente é o inferno. Satanás bate palminho e fala: é meu, faz o que eu quero. Tem desejos malignos, desejos sexuais com homem que não é dela, desejos sexuais com mulher que não é sua. Meu amigo, hoje é o terror. Hoje eu vim aqui para botar o terror na tua alma, para ver se você se converte, porque o tempo está acabando. Para mim finalizar e dar espaço para a missionária, que eu acho que ela tem uma mensagem de consolação, que a minha hoje não foi não. Então no 9, então ele disse: vá e diga a este povo, ouça, mas não entende, veja, mas sem perceber. Povo, na sua ignorância, ficou cego, porque eles rejeitaram a disciplina, eles rejeitaram o amor de Deus, eles rejeitaram a dor do profeta. Eles rejeitaram os gritos do profeta. Quando o profeta chamava atenção, eles remungavam. Já sou velhinho para ser chamado a atenção. Cabeçuda, se tu não for chamado a atenção, tu não aprende. Não é filho. Tu não é filho, tu é bastardo. E eu aqui, com os meus aqui, eu não chamo mais atenção. Já falei para eles aqui, estão aqui me olhando. Não chamo mais atenção deles. Vou deixar eles andar conforme eles querem. Talvez hoje é a minha última pregação para eles. Estou deixando gravado aqui
para ver se eles se despertam, porque fez 1 ano que eu trabalho em favor deles. Mas nem todo quer. Os que quer vão ficar. Os que não quer, o fogo vai queimar. Em nome de Jesus. Esse é o meu discurso de terror desta quarta-feira. Quem quer o Espírito Santo, que busque em casa, que hoje não tem busca dele. Deus abençoe a todos.